Olá, saudações, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Elvis Chaves, esse é o canal Partitura e Teclado Fácil. E no vídeo de hoje eu quero responder algumas perguntas que o pessoal sempre me faz. Qual é o melhor professor? Como escolher um professor de música? Qual é o melhor teclado para começar a estudar? As pessoas perguntam, eu preciso de um instrumento para começar a estudar música? As pessoas me perguntam sobre digitação também. Qual o melhor dedilhado, né? Como é que a gente faz para escolher um dedilhado para tocar de forma mais confortável? Enfim, todas essas respostas, todas essas perguntas, elas se entrelaçam do que a gente chama de educação musical, iniciação musical, enfim, metodologia, experiência. E o fato é que, primeiro, como escolher um professor de música? Existe uma grande diferença entre músicos que tocam na noite, que tocam muito bem na noite ou nas apresentações, e um professor de música, tá? Em tese, todo músico é um professor, querendo ou não, ele ensina mesmo que indiretamente. Então, sei lá, um integrante novo que chega na banda, ele aprende com os integrantes mais experientes. E há também o contrário, aquele cara que está chegando, ele também ensina muita coisa a quem já é integrante de uma banda, de uma orquestra, enfim, de um grupo musical. Mas o fato é que existem algumas características bem peculiares de um bom professor de música e que você deve levar em conta, você deve observar. Primeiro, um bom professor de música, ele é dedicado, ele tem metodologia, ele tem paciência, ele tem experiência, ele sabe fazer a leitura dos momentos em que os alunos têm mais dificuldades ou no que esses alunos têm mais dificuldade. Professores genéricos, professores que dão respostas, olha, assim, é como se diz assim, você é burro, você não dá para isso, mas a resposta que você quer é assim. Tem professores que desconstroem a dificuldade, né, desde o zero, e isso é muito, hoje em dia é muito averso, é muito chato. As pessoas querem algo prático, algo rápido, quando na verdade isso não mudou muito. Muita gente fala sobre tecnologia. A tecnologia avançou e é válido, eu tenho que usar vídeos, eu tenho que usar áudio, eu tenho que usar transmissões de lives, mas as dificuldades são as mesmas. Então, acontece muito hoje em dia de você encontrar cursos rápidos. Aprenda em 21 dias, toque na igreja em 15 dias. Finalmente Deus atendeu suas orações, você agora vai tocar na igreja em 15 dias. Só que tem um grande problema. 70% a 80% das pessoas, da grande maioria das pessoas, elas têm muita dificuldade no que se refere à técnica. Veja só, todo mundo é musical, todo mundo canta, todo mundo chega na igreja, chega nos lugares e bate palma e canta e dança. Mas meu amigo, meu coleguinha, meu parceiro de canal, tocar é outra história, é diferente. Quando você senta na frente do instrumento que os dedinhos começam a não, entendeu? Aí a coisa fica feia. Aí você precisa de um bom professor que saiba indicar as músicas certas, que saiba indicar os exercícios de técnica da forma certa, na velocidade certa. E você vai estudar por tanto tempo, e assim, e assado, e a coisa caminha. Esse é o professor dedicado, esse é o cara que está sempre observando, lhe acompanhando. O professor dedicado, o cara que nasceu para ensinar música, ele tem um repertório, ele sabe escolher, ele faz a leitura do que é que o aluno está precisando e ele consegue entregar aquilo, né, assim, em doses pequenas. O aprendizado musical ele tem que ser feito de maneira, não é lenta, mas na velocidade certa. Bem, uma coisa bem interessante seria perguntar qual é o professor que você não deve escolher, né? Aquele professor que promete milagres em pouco tempo, né? Que faz com que você venha estudar, você paga um preço até menor, né? E ele te entrega um pacote inteiro, por exemplo. O curso é R$ 799, mas está em promoção e você vai pagar apenas R$ 79,90 e vai ter acesso a 150 aulas, né? E eles prometem como é que se diz, aquele acompanhamento, né? Que você vai ter um grupo de acesso, você vai ter isso e aquilo. Gente, isso funciona com os vocacionados, tá? Isso não funciona com os preguiçosos. E pode acreditar, a maioria dos alunos de música são preguiçosos.
eles são procrastinadores, eles acham os exercícios chatos, eles não querem estudar. Enfim, o grande problema mora na questão do não querer estudar, na questão do querer o fácil. Ah, mas as escolas são muito tradicionais. Ui, eita, o microfone quer fugir. As escolas são muito partitura e teoria musical e tal. Se fala de um modo como se a teoria musical, como se a leitura de partitura fosse algo que foi criado para atrapalhar, quando na verdade não é bem assim. Procura saber de história, procura ver como foi que a coisa se evoluiu, né? Como foi que surgiu a escrita musical, por que foi que surgiu. Você que tem essa dificuldade de estudar, que tem dificuldade de aprender, de tocar, mas canta bem, dança bem, bate palma, mas na hora que está na frente do instrumento tem uma dificuldade imensa. Você precisa entender que existem pessoas que são vocacionadas para a música e existem pessoas que são enroladas para a música. Ambas aprendem, uma mais rápida, a outra mais devagar, muito mais devagar. Então você precisa fazer essa leitura. Você é um cara vocacionado, então não se compare com o seu vizinho da esquina que toca de ouvido e aprendeu em 6 meses. Mas pode acreditar, ele não aprendeu no passo de milagre. Ele passou noites estudando, ele passou noites lendo. Claro, a favor dele ele tinha o que a gente chama de vocação, a inteligência musical mais aguçada. Isso é fato. Um professor de música ideal, um professor de música dedicado, ele é o cara que vai tirar você da sua zona de conforto. Ele vai ser sincero com você, ele vai te chamar de preguiçoso. Ele vai dizer que você está procrastinando. Ele vai oferecer para você um planner. Estude isso, estude assim. E outra, ele vai cobrar de você perfeição. Perfeição. Não adianta você tocar uma asa branca escorregando uma nota aqui e outra ali. Você tem que ser perfeito. Isso ele vai observar. Ele vai cobrar de você ritmo. E você vai coçar a cabeça e vai dizer, esse cara é chato, ele está me enrolando. Não, ele está batendo no diamante, sabe? Ele está aparando as arestas. Ele está deixando você afiado. O músico ele precisa ter essa preocupação com o ritmo, com a apresentação, com o arranjo, como a coisa vai ser feita. E não é porque você é tecladista, não é porque você usa teclados arranjadores que você é menos que outros. Hoje a gente sabe que o teclado está no auge. Hoje se faz muita coisa com o teclado. Infelizmente se tem uma noção equivocada sobre esse instrumento. E aí a gente já vai passar para a segunda pergunta, que é qual instrumento escolher, né? Aliás, eu preciso do instrumento e qual instrumento escolher? Há alguns professores que dizem que você não precisa de instrumento inicialmente. Eles estão certos até certo ponto, mas você não pode terminar um curso de música sem um instrumento. Não dá, não tem como. Você precisa adquirir um instrumento. Não tem nem argumentação. É uma coisa que você precisa de prática. Você precisa estar ali na frente do instrumento diariamente tocando 15, 20 minutos. 15, 20 minutos é o mínimo do mínimo que você pode dedicar para o seu estudo musical. Você precisa pensar em horas. 1 hora, 2 horas diariamente. Eu não tenho tempo, eu não tenho. Então não seja músico, meu amigo. Não estude música. E aí entra a galera que é mala. Você não tem tempo? Então estude em casa na hora que você quer. E você vai ter 150 aulas gravadas por R$ 789. E agora você vai pagar só 79 e é momentâneo. Cara, isso é tudo mentira. É tudo mentira. A maioria dessa galera estudou 30 anos. Entendeu? Muita gente teve que passar por universidade, entendeu? E teve dificuldades e passou horas e horas e horas e horas. Mas nós mastigamos o método e agora nós estamos mostrando aqui os resultados. Aí realmente você vê numa lista de 500 pessoas que eles mostram, que realmente muita gente adere a essas coisas. Aí tem lá a lista com 500, mas eles mostram 17 vídeos. Então veja, a proporção de sucesso é praticamente a mesma. Né? Porque quem se destaca são os vocacionados. Tanto no método tradicional, quanto nesses métodos que eles dizem serem mais modernos, mais mastigados, mais práticos. Sempre o vocacionado vai estar levando à frente. Eles têm uma percepção incrível, eles têm uma memória incrível. E esse é o grande problema que fez com que a escrita musical se desenvolvesse, e a teoria musical também, justamente a dificuldade de perceber, de distinguir, de discernir os sons, e a dificuldade de memória, né? De você pegar um repertório de 50 músicas e memorizar. Então não pense que aqueles músicos que você vê tocando nas festas são pessoas que não ensaiam.
mesmo sendo experientes, vocacionados, com memória fantástica, né, o QI elevadíssimo para a música, essa galera estuda diariamente, né, fora a experiência de mais de 10 anos, e assim vai. Já pensei assim, já me frustrei, mas hoje eu sou convencido de que o estudo, a paciência, as suas experiências no dia a dia que fazem você tocar bem, cada vez melhor, ou não, vai depender da sua dedicação. O instrumento ele é fundamental, e qual instrumento escolher é fundamental também. Primeira coisa que você vai observar no instrumento é preço. Não compre instrumento de R$100. Não existe teclado bom de R$300. Não existe. Você pode sim comprar um teclado de marca desconhecida para aprender a posição das notas musicais, para aprender postura. Mas aí você vai perceber que o teclado, a qualidade dos timbres de um teclado depende muito do preço da marca. E você vai começar a ficar incomodado com isso. Você vai ter vergonha das suas apresentações, porque o som da flauta que você está botando não parece com o timbre da flauta nem de longe. Então faz muita diferença sim, você ter um instrumento de boa qualidade. Mas a gente tem que fazer as coisas de acordo com o que o bolso permite. Então você vai começar assim, com teclado de marca inferior, de preço lá embaixo, teclado ruim, você vai começar com teclado ruim. Mas aí você vai desenvolvendo, né? Eu nem aconselho que você comece com um teclado péssimo, brinquedo praticamente. Eu já tive alunos aqui que chegaram aqui e disseram, não, eu comprei um teclado de brinquedo para o meu filho para ver se ele aprende. Ótimo, certo, legal. Mas você matriculou, a partir do momento que você matricula, contrata um professor, né? Você quer resultado. Você vai querer 2, 3 meses depois ver esse aluno tocando. E aí o que é que acontece? O cara não vai tocar. Pelo menos da forma como você imagina. Ah, mas eu vi um chinesinho, eu vi esses papos, velho, é brincadeira, né? Isso não é a vida real, não é assim que acontece. Não é desse jeito. Você precisa oferecer para esse aluno ambiente, você precisa oferecer um certo material, você precisa oferecer um instrumento mediano para que ele comece. Outro conselho que eu dou é não comece com um instrumento de R$8.000. Tem alguns alunos, tem algumas pessoas que têm muita dificuldade e julgam e dizem, acham que o instrumento, a qualidade do instrumento vai fazer com que vai compensar essas dificuldades que ele tem. Isso também é um mito, isso é uma mentira. Um teclado muito caro, um teclado muito grande, ele traz muitos recursos digitais, muitos botões, termos que você não conhece. E além da dificuldade da execução, da técnica do instrumento, você vai ter também a dificuldade em lidar com esse instrumento, em programar esse instrumento. O manual dele é dessa grossura, muito detalhado, muitas coisas. Realmente é um instrumento fantástico para quem já sabe tocar. Então, tudo isso deve ser ponderado, tudo isso você deve levar em conta. Espero que vocês estejam entendendo e anotando. E por último, falar sobre técnica, sobre digitação, né? Sobre o dia a dia do músico. Muita gente me vê tocando aqui na escola e pergunta, professor, como é que eu faço para escolher a digitação certa? Como é que eu faço para tocar certo? A gente fala de escalas, a gente diz treine escalas. Aí o aluno faz... Não tem um negócio mais moderno, não, mais prático, porque isso é tão chato. Aí eu digo de novo, meu amigo, vá fazer outra coisa da vida. Vá fazer outra coisa da vida. Entendeu? Se você não gosta de treinar, você está fazendo o que na música? Não tem como você, sei lá, adquirir técnica sem seguir os conselhos do professor, sem estudar as escalas, sem fazer os Hanon da vida, sei lá, sem treinar técnica, não tem como. Eu quero aprender a arpejar. Olha, você vai fazer esse arpejo como exercício. Não quero. Bem, o dia a dia de um músico, da técnica, da aquisição de técnica, está baseado na repetição, na aquisição de hábitos de execução que vão proporcionar o que a gente chama de continuidade do movimento. Então, quando você toca, você precisa acostumar a mão, os dedinhos, né, a se entrelaçarem, né, a tocar de maneira que
os dedos não se enrolem. Isso é muito difícil de adquirir, não é um macete. O pessoal me pede muito partituras, por exemplo, com a digitação. E eu nunca gostei de ter partituras para mim com digitação, porque eu acho que é muito cômodo. Eu gosto de pegar as partituras sem a digitação, porque eu vou adaptar a digitação para mim e dá muito trabalho, mas é justamente essa falta de conforto que me tira da zona de conforto e faz com que eu construa melhor digitação para mim. Claro, isso depois de certa experiência, isso depois de já ter tido professores, de já ter visto outras pessoas tocando. Então, veja só, o que eu quero dizer é que não há macete que faça você tocar com técnica do dia para a noite, de uma semana para outra. A vida de músico, a vida de tecladista é aprender um macete, aprender escalas. A cada semana você vai juntando experiências e isso leva em torno de 1 ano, 2 anos. E por último, finalizando o nosso assunto, eu vou falar um pouquinho mais. Eu queria relembrar vocês de algo que eu já disse em outros vídeos, que são as 3 fases do processo de aprendizagem, né? Aqui da música. Teclado, enfim, qualquer instrumento. A música, ela é um universo que dentro desse universo existem muitos outros universos. E o teclado é um desses universos, que envolvem outros universos, da teoria, da interpretação, do arranjo, da técnica, né? E tudo isso tem sua especificidade, tem seu tempo. Bem, a gente começa com a iniciação. Na iniciação, o aluno ele precisa ser aguçado, ele precisa ser estimulado a observar. Ele precisa entender que a música é uma arte, é uma ciência que requer audição, percepção. Então ele precisa educar o ouvido e identificar como o som se comporta. E aí entra a teoria musical, entra os conceitos, o que é som, as propriedades do som. A escrita ajuda muito a você perceber esses sons, a entender esses sons. Na iniciação, é o que a gente chama de iniciante, né? É onde você vai aprender a técnica básica, como postar o corpo, né? Como se posicionar, como colocar os dedinhos. Essa fase leva em torno de 1 ano, 1 ano e meio, para algumas pessoas pode durar mais. Milagrosamente você vai encontrar o vizinho que aprende em 3 meses isso, essa fase. Sim, mas tome cuidado, não se compare com ele. Talvez você não tenha a mesma facilidade. Talvez você também seja preguiçoso. Talvez, além disso, você seja um bom procrastinador. Você sabe o que fazer, mas não faz. E, em segundo lugar, você teria a fase intermediária, né? O que o pessoal chama de intermediário é aquele cara que sabe ler, é aquela pessoa que sabe escrever um pouco, né? E sola bem, né? Já consegue tocar com os acordes, mas ele tem um repertório reduzido, ele tem muita dificuldade para aprender músicas novas, porque ele só depende da leitura. Isso é normal, tá? Sair da fase intermediária é difícil, não é moleza não. Porque você é um músico que está um pouco viciado na leitura, na partitura, e é aí que a galera diz assim, a partitura vicia. Você só toca com partitura porque você aprendeu um método tradicional. Isso na verdade você está só numa fase, é só a fase intermediária. É aí onde o bom professor entra, o cara que entra propondo a você, tirar você dessa fase intermediária, passando para o avançado. O avançado é a fase da criação, é a fase do arranjo, é aquela fase onde você sabe tocar as músicas e, além disso, você improvisa, você floreia. Florear é você tocar notas, frases, melodias dentro de uma música, naqueles períodos ali onde tem uma nota de 4 tempos, um som mais longo, e você sai floreando, né? Fazendo arranjos, improvisando. Essa fase avançada, ela requer um domínio completo de escalas, uma boa base de harmonia, progressão, conhecimento de cadência. Tudo isso já tem que estar muito, mas muito bem fixado na sua mente, para que você possa passar pelo processo de criar. Tem gente que chega aqui na porta da escola e faz, olha, eu quero tocar na igreja e eu preciso tocar daqui a 3 meses. Pô, você está pedindo um milagre. Você está pedindo uma coisa que é muito difícil. Mais o professor, mais o método tal. Vai lá e tenta. Vai lá e tenta. Você, de repente, dá certo para você, né? E também pode não dar.
O fato é que prometer para as pessoas que elas vão aprender, a gente pode. Ah, você vai aprender, certo? O que a gente não pode é dizer quando. Quando é que você vai fazer isso? A minha proposta, né, para a maioria dos alunos é: você vai aprender. E eu vou caminhar junto com você até que você chegue pelo menos na fase intermediária. É a fase onde você pode se guiar. Na fase intermediária, o aluno ele consegue julgar tal professor, ele consegue perceber o que é que ele precisa estudar. Então ele escolhe o método, escolhe o professor. E encerrando, agora eu encerrando mesmo. Existem professores para as 3 fases. Para a fase inicial, que é muito difícil. Aqui você precisa encontrar um professor muito eficiente, um cara muito bom, que tenha muita paciência e que realmente pegue na sua mão. A fase inicial é muito perigosa, é muito fácil de desistir. Na fase intermediária, você também tem que ter um professor específico para isso, né? Você tem que ter foco. Você não pode estar na fase intermediária pensando em improvisar. Vai ter gente aí que vai criticar, que vai botar embaixo, olha, não sei o que, pode comentar, mas é a minha experiência de 25 anos. Não dá certo você estudar interpretação, teoria e estar preocupado com a improvisação. Cara, desejo, bota isso no coração, é seu sonho. Você vai chegar lá, mas se dedica à fase intermediária. Nessa fase intermediária você tem que aprender o osso das escalas. É subindo e descendo mesmo, subindo e descendo. Você tem que aprender isso. E você vai ter o professor do avançado, da fase avançada. Esse professor vai usar tudo isso. Eu garanto a você uma coisa: o professor iniciante não vai querer pegar um aluno que é sem noção, quer improvisar, não tem como, não dá. O que ele vai explicar para você é grego, troiano, seja lá o que for, você não vai entender. O professor dessa fase intermediária, se você chegar para ele e disser assim, olha, eu quero começar de tal fase, ele vai olhar para você e vai dizer, você sabe o que é isso? Ele começa até a te dar aula, só que ele vai falar de termos que você também não conhece, né? Então, leia isso, toque isso, a mão não vai. E da fase avançada, poxa, você chega para um professor que vai te ensinar harmonia, mas você não sabe o que é uma escala maior, uma escala menor. Você não sabe o que é um acorde maior, um acorde menor. Ah, mas isso aí é fácil, eu pego na internet. Tá certo, mas e a prática? E a agilidade disso, né? E as regrinhas de harmonia? E aquela questão de dominante e tônica, consonância e dissonância, tensão e resolução. Você tem noção do que é isso? Você consegue perceber isso? Isso você aprende até a fase intermediária. Aí o professor avançado ele vai pegar tudo isso e jogar no liquidificador, né? E vai fazer com que você toque. É por aí que o processo funciona. Eu sou assim, eu sou o professor que explica, que fala, que conversa. Quem não gosta, procura, claro, os métodos que prometem os milagres. 700, você vai pagar R$ 79,90. Boa sorte, tente, né? Tente, veja. Hoje se faz muito isso, se ensina as músicas, você assiste o vídeo, alguém tocando as notinhas, você decora e você jura que está entendendo de música, né? Mas, simbora. Agora, se você quiser entender de música de fato e não só imitar, passe pelas 3 fases, iniciante, intermediário e avançado. Procure um professor para cada fase ou um professor que domine as 3 fases. Quando eu digo dominar, é que ele tenha método, que ele tenha material e que ele saiba indicar para você o que fazer em cada fase. O ideal é que você estude pelo menos 2 anos. 2 meses não, 2 meses é complicado, tá certo? Então, o bom professor é o dedicado, aquele cara que anda com você, seja presencialmente ou pela internet, mas você fala com ele semanalmente, tá? A dúvida, ela deve perdurar por um tempo, né? A dúvida, ela deve fazer você refletir. Não tenha pressa para tirar a dúvida, reflita nelas, certo? Semanalmente. É assim que a coisa sempre foi. Instrumento. Não compre instrumento barato demais. Não compre instrumento caro demais. Converse com o seu professor, ele vai indicar o instrumento ideal. Ah, é muito caro. Trabalhe um pouquinho, você consegue. E em relação à técnica, milagres existem. Mas eu acredito que Deus quer que você se esforce. Ele quer que você deixe a preguiça de lado, a procrastinação de lado e passe a se organizar. Passe a ser eficiente naquilo que você faz. Eu já fui aluno, eu já fui preguiçoso, eu já fui procrastinador, eu já joguei tempo fora.
eu me arrependo. Eu hoje estudo, eu planejo hoje como estudar, como fazer, só que eu tenho foco. Esse é um dos segredos de tocar bem, focar. O que é que você quer aprender? Eu quero aprender isso. Passe um tempo entre método e professor. E aí você vai se dar bem. Cá, né? Estudar aqui com o professor. Lembre-se que aqui no canal a gente tem partituras, tutoriais, e na descrição dos vídeos, não esqueça que na descrição dos vídeos você pode encontrar mais informações. Você pode falar diretamente comigo pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E também tem o Songbook, tem o meu dicionário de acordes, tem a minha loja virtual no Hotmart. Dá uma passadinha lá, visita, tem muito material bom. Que Deus abençoe a todos, desejo paz e graça e até o próximo vídeo. Vamos lá, galera. Tchau, tchau.